A paz do Senhor, queridos irmãos, de volta ao canal Encontro com a Palavra, levando a você mais um resumo da nossa leitura bíblica. Hoje nós temos a nossa leitura, 2 Reis, capítulo 4 ao capítulo 6. E a nossa leitura vai nos fazer entender alguns milagres feitos pelo profeta Eliseu. É bom a gente ler a palavra de Deus, porque esta palavra traz alimento para a nossa alma. No capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós temos uma mulher que o esposo morreu devendo, e os filhos estavam ameaçados de serem levados como escravos, e ela correu com o profeta. O profeta perguntou: o que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então Eliseu aconselhou que ela pegasse muitos vasos vazios emprestados e começasse a colocar do azeite naqueles vasos. E ela fez assim, colheu muito azeite, encheu todos os vasos e o azeite não parava. Quando terminaram os vasos, o azeite parou. Ela chegou até Eliseu e Eliseu disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Aquela mulher recebeu uma grande bênção da parte de Deus, uma bênção financeira. Também nesse capítulo nós temos a história da Sunamita, uma mulher de Sunem que hospedou Eliseu, deu a ele, mandou fazer um quarto, colocou uma mesa, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, e quando Eliseu passava, se abrigava ali. Eliseu então se viu constrangido a abençoar aquela mulher e perguntou se ela precisava de alguma coisa, se ele poderia falar ao rei ou se poderia falar ao comandante do exército, e ela disse: eu estou bem, estou no meio do meu povo. Então ele perguntou a Geazi, Geazi disse: ela não tem filhos, o esposo dela já é de idade. E ele mandou chamá-la e disse: daqui a 1 ano você vai dar à luz um filho. E assim o menino veio. E quando passado algum tempo, o menino adoeceu, deu uma dor de cabeça muito grande e o menino veio a óbito. Ela pegou o menino, colocou no quarto do profeta e saiu atrás do profeta. O marido perguntou: está tudo bem? Está tudo bem. O Geazi perguntou para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai bem. Quando chegou com o profeta, ela disse: eu pedi filho para o senhor. E aí Eliseu então foi com ela. Primeiro mandou Geazi foi, mas não resolveu o problema. E Eliseu foi, orou pelo menino e o menino ressuscitou. Nós temos também no capítulo 4 a morte que havia na panela. Uns alunos da escola de Eliseu foram colher algumas folhas para fazer uma sopa e trouxeram uma folha venenosa. E quando eles provaram, tinha morte na panela. E eles gritaram. Eliseu mandou colocar farinha naquela panela e o mal foi tirado e eles puderam comer a sopa. Chegou também alguém trazendo 20 pães de cevada e o profeta Eliseu mandou servir os homens, mas eram muitos, 100 homens, e eles disseram assim: mas Senhor, são 100 homens, como vamos servir 20 pães apenas? E o profeta disse: pode fazer, porque assim diz o Senhor que vai dar para todo mundo comer e ainda vai sobrar. E assim houve a multiplicação de pães no Antigo Testamento. No capítulo 5 nós temos a história de Naamã o Sírio, que era um grande comandante, porém era leproso. Levou uma jovem, uma adolescente de Israel, como cativa, e quando a menina viu que ele era leproso, disse para a patroa dela: se o meu senhor estivesse em Israel, na presença do profeta Eliseu, ele ficaria curado. E o homem foi lá. Foi primeiro ao rei, o rei não entendeu, mas Eliseu disse: manda ele aqui, para que ele saiba que tem Deus em Israel. E ele foi lá, Eliseu nem olhou para ele, mandou ele ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou zangado, não queria, porque lá na terra dele tinha rios melhores do que o rio Jordão, mas foi convencido pelos seus servos: meu senhor, se o profeta pedisse alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Aí ele foi, mergulhou 7 vezes e ficou curado. Glória a Deus.
E quando ele chegou até Eliseu, ele queria dar uma recompensa. Eliseu disse, não, pode levar tudo que é seu. E ele então leva uma carrada de terra de Israel para fazer lá um pedacinho do território de Israel, onde ele adoraria o Deus de Israel. E quando ele foi embora, Geazi disse, não é possível, meu patrão perdeu a oportunidade de ganhar uma bênção. Correu atrás, mentiu, que tinha chegado 2 jovens, filho dos profetas, e ele queria um talento de prata e queria vestes, e o Naamã desceu da carruagem, atendeu ele, deu 2 talentos, e ele correu e escondeu na casa. Aí chegou lá na presença de Eliseu, Eliseu disse assim, ô Geazi, para onde você estava? Ele disse, não, meu senhor, não saí para canto nenhum. Ele disse, porventura meu coração não foi contigo, quando tu foste ao encontro daquele homem para receber bens? Essa era a ocasião para fazer isso? Eis que a lepra dele vai passar para ti. E meus queridos irmãos, ele ficou leproso, branco como a neve. No capítulo ainda de número 5, nós vimos aí que Geazi é atacado pela lepra. No capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. O rapaz foi trabalhar, o machado era emprestado, quando ele começou a bater, o machado caiu dentro d'água, sacou do cabo, e Eliseu fez o machado flutuar. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. O rei da Síria planejou e disse, vamos esperar Israel em tal canto. Aí Eliseu mandava dizer para o rei de Israel, evita ir por tal lugar, porque os sírios estão lá. Aí o rei mandava olhar, era verdade, os sírios eram pegos de surpresa. Não foi nenhuma nem 2 vezes, mas muitas vezes aconteceu isso. E então o rei disse assim, quem dos nossos é a favor de Israel? E alguém disse, não, lá tem o profeta Eliseu, o que tu falas na tua recâmara? O profeta Eliseu sabe. Mandou buscar o profeta Eliseu, a cidade foi cercada, o jovem de Eliseu ficou apavorado, mas Eliseu disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou, Deus abriu os olhos do moço, ele viu o exército celestial em volta do monte. Eliseu orou e Deus cegou todo o exército do rei da Síria. E aí Eliseu saiu conduzindo o exército, dizendo, o homem que você está procurando não está aqui, vou vos levar até ele. E levou até Samaria, até o meio do exército de Israel. Quando chegou lá, ele orou novamente, Senhor, abre os olhos desses soldados. Quando eles olharam, estavam cercados pelo exército de Israel. O rei de Israel disse assim, eu mato, Senhor. Ele disse, não, prepara comida, dá alimento para eles, enche a barriga deles e manda de volta. E ele fez assim, fez um grande banquete, os sírios voltaram e nunca mais atacaram Israel. Então nós temos aí outro caso que aconteceu no capítulo 6, que Samaria é cercada, passa muito tempo sem alimentação, começou a haver canibalismo, as mães comerem os próprios filhos, porque ninguém entrava, ninguém saía, não tinha alimentação na cidade. E quando o rei viu aquilo, uma mulher contando a história de que ela combinou com a outra, que num dia comeria o filho dela, no outro comeria o da outra, aí comeram o filho de uma, quando foi comer o filho da outra, ela escondeu, ela clamou ao rei. E ele colocou a culpa em Eliseu. E aqui termina o capítulo 6. Na próxima leitura, nós vamos ver o grande milagre que acontece nessa época de seca, de fome. Que Deus abençoe você, sua família, que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento, por mais uma leitura da Tua Santa Palavra, que esta palavra fique gravada, Senhor, no nosso coração e produza frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.